Daí, pessoal, mais uma resolução. Observe o comportamento da temperatura da água de um tanque durante um processo industrial. Então, vou colocar aqui, ó, que eu tenha esse x como se fosse o valor do tempo, né? E aqui o valor da temperatura. Então, vou colocar aqui, ó, tempo, sei lá, em horas, por exemplo, e aqui o valor da temperatura em graus. E aí, de acordo com a sequência, 1, 2, 3 e 4, temos o intervalo crescente, constante, decrescente, crescente, né? Então, eu preciso definir o que está acontecendo com a temperatura no decorrer do tempo com esses intervalos. Bom, observa que no intervalo 1 aqui, ó, o que está acontecendo? A temperatura vem aumentando, ela vem subindo. À medida que o tempo vai passando, ela está subindo. Então, eu tenho aqui uma parte da função nesse segmento crescente. Então, o 1 aqui é crescente. Aí atinge esse topo, esse pico de temperatura, a temperatura começa a baixar. E aí, nesse abaixamento, eu tenho um decrescimento da temperatura. Então, no intervalo 2, ou nesse segmento 2, eu tenho uma lei decrescente de função. Quando chega no intervalo 3, eu tenho uma estabilidade aqui na temperatura. Olha só, a temperatura se estabiliza, inclusive uma temperatura negativa, né? Abaixo aqui dessa escala, uma temperatura negativa. E aí eu tenho uma estabilidade nessa temperatura. Eu tenho uma parte aqui que é um segmento horizontal, paralelo ao x. E quando acontece isso, eu tenho uma lei constante de função. Então ali é uma função constante. E depois desse intervalo onde a temperatura fica estabilizada, ela volta a diminuir. Volta a ficar mais baixa ainda, que tem uma indicação que está realmente descendo ainda mais. E aí nesse 4, ela volta a ser decrescente. Então a sequência é crescente, decrescente, constante, decrescente. Crescente, decrescente, constante, decrescente. Está aqui, ó. Crescente, decrescente, constante, decrescente, alternativa E. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.